como vocês estão? Estou bem, graças a Deus, espero que vocês estão bem. Iniciando mais um vlog nesse canal, um vlog de leitura. E hoje, gente, eu não trouxe um desafio não, tá? Talvez seja, talvez não, não sei. Porque assim, tô lendo um livro e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se é nesse vlog vai ter outra leitura, mas no momento eu estou lendo esse livro aqui, gente. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque quem assistiu o meu último vídeo de comprinha viu que eu comprei esse box aqui. Tem mais dois livros, mas que um não complementa o outro, não tem nada a ver, não tem relação. É um box de autores incríveis. E, gente, eu nunca li nada dessa autora, sério. Sherry Wood. É uma senhorinha, mano. Olha aqui a mulher. Uma senhorinha, meu. Ela mora lá na Flórida, na Califórnia. Eu nunca li nada dela, mas eu gostei do livro porque, gente, a diagramação é perfeita. Se todos os livros fossem assim, as leituras iam ser muito fluidas. E eu vou iniciar esse vlog lendo esse livrinho, por que não, né? Tô aqui perto de sair para trabalhar e aí eu queria abrir esse vlog porque eu só mostrei iniciando o livro ontem. Hoje é uma segunda-feira. Hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? Nem sei. 27 de outubro. Iniciei essa leitura ontem para vocês verem o quanto é gostosa. Que eu já li tudo isso aqui. Eu tô na página 71, no capítulo 5. Ó, eu tô fazendo, já fiz diversas marcaçõezinhas. Eu tô fazendo em amarelinho, porque eu tô sem post-it. Preciso criar vergonha na minha cara e comprar post-it, gente. Então, aqui a gente vai conhecer o Ryan. Ele, muito pequeno, gente, ele foi abandonado pela família. Ele teve um tempo de criação ali, aqui lá dentro, acho que foi 7 anos, se eu não me engano. E ele teve uma criação com os pais, ele tem leves lembranças de conviver com os pais. Era uma família grande, era ele, a mãe e alguns irmãos. Acho que eram 2 meninas e 3 meninos, se eu não me engano. E no momento da vida, não se passou ainda aqui o que aconteceu, mas em algum momento desses 7 anos dele, ele simplesmente, o pai e a mãe pegam as duas irmãs que são meninas e vão embora e deixam os meninos ali abandonados, ali no orfanato, esperando a sorte bater na porta e levar alguém, né, para adotar eles. E ele era o mais velho dos irmãos e os outros são pequenos, são mais dois irmãos. São mais dois irmãos, se eu não me engano. E eles são deixados ali, gente. Então ele é abandonado. E depois, ao longo desse tempo, as crianças são adotadas e ele fica ali para trás. Ele tem um cara aqui no livro que é um padre, é um frei. Cara que ele ajuda muito, ajudou ele nesse período da vida dele a lidar com as frustrações. E o cara é muito bem sucedido, tá, gente? Esse Ryan aqui, muito bem sucedido. Ele é um empresário, ele tem um restaurante na Irlanda, e o bar dele, por ele ter tido uma vida muito difícil, ele abriu um bar onde ele convive com pessoas que passam pelo mesmo que ele, e ele ajuda essas pessoas, eles angariam fundos, ajudam com comida. Então o bar dele é um bar diferenciado, sabe? Todo mundo frequenta, todo mundo vai, todo mundo gosta de estar ali. O gato da minha vizinha, todo mundo gosta de estar ali porque se sente muito acolhido. Ele é uma pessoa assim, de muito coração, só que ele é um cara fechado, né? Ele não fala sobre as dores dele, ele não fala sobre as frustrações dele. E isso que vai desenrolar aqui no livro. Aí vai aparecer... Ai, gente, como que é o nome dela? É Maggie. Vai aparecer a Maggie um dia lá, o pneu dela fura na estrada e ela aparece de sopetão lá no restaurante dele. E o Frei, meio que entendendo a vida que ele leva, que ele é muito sozinho, tenta empurrar ela pra ele. Então... ela chega aí com o pneu estourado, né, no restaurante, pedindo ajuda, e o Frei insiste para que ele ajude ela. E aí, nesse ato de ajudar ela, os dois acabam se aproximando, né? Mas ele sempre mantendo uma barreira ali muito alta entre ele e o coração, sabe? Ele não deixa ninguém chegar no coração dele, porque ele sofreu muitas coisas ao longo da vida, né? As perdas, os abandonos que causam nele é isso. Então, ele sai contra as mulheres, mas só por diversão. E não é um cara galinha, mas ele tira, né, esses momentos para realmente descontrair sem apego. E
Vamos ver no que vai dar. Eu tô bem no início do livro, mas eu tô gostando muito. Uma coisa que eu gostei bastante aqui da família da Meg é uma família muito grande. Tudo que ele não tem, ela tem. Ela tem uma família, gente, maravilhosa. Vocês precisam ver a conexão desse pessoal aqui, dessa família dela. Um pensa, outro faz. É muito legal. Eu acho muito lindo livros, filmes que trazem essa conduta da família, tipo, de proteção, mas ao mesmo tempo de parar pra pensar e falar, não, eu vou fazer isso por ela porque vai ser o melhor pra ela. De irmãos super protetores, mas não aqueles irmãos psicóticos, sabe? Que ficam em cima, que não deixam, que atrapalham, que estragam, não. Eles aqui, eles têm uma conversa muito doce, muito agradável, muito feliz, e é onde um ajuda o outro. Existe o respeito da mãe e do pai dentro da família, e todos eles respeitam, são vários irmãos. Então aqui ela tem, se eu não me engano, duas irmãs e mais dois irmãos, e uma da irmã já é casada, então quando reúne a família pro dia de ação de graças, todo mundo compartilha, todo mundo brinca, todo mundo vibra. Ela tem aquela mãe chefona que o pai abaixa a cabeça, é muito legal, gente, muito legal. Tô me divertindo bastante com a leitura. Eu tava meio estagnada, gente, essa semana, porque eu comecei a ler, eu fiz um desafio aqui no canal, que é só lendo thriller e suspense, gente. Tô nesse barco ainda, tá? Ainda não finalizei esse vídeo, nem saiu pra vocês ainda, nem sei se vai sair, porque tô, assim, veredando pra cair da canoa. Porque, como que fala? É um gênero literário que eu gosto de ler, gosto, mas assim, o autor tem que ser muito legal para me prender no livro, porque quando começa a ficar chato eu já quero desistir da leitura. Eu li O Hospital, gostei bastante, inclusive já gravei a resenha dele nesse vlog, então eu preciso muito que vá ao ar, mas para ir ao ar eu preciso continuar os outros, então tá difícil. Tá difícil, mas eu tô tentando, eu juro. E aí eu falei assim, meu, eu preciso pegar uma coisa que me tire dessa coisa chata que eu não consigo ler. Daí fui lá e tive a brilhante ideia de pegar esse livro. Nossa, me salvou, porque eu não tava conseguindo ler, gente. Essa semana eu fiquei a semana inteira sem ler. Por isso que eu comecei essa leitura e aí eu queria vir compartilhar com vocês, né? Porque isso aqui é um canal de leitura, então vamos compartilhar. Eu não sei quantos livros eu vou ler nesse vídeo, se vai ser só esse, se vai ser mais algum, vai depender aí do tempo que eu vou levar para ler esse aqui. Eu quero ver se eu gravo aqui até quinta-feira, mais ou menos, para eu poder editar na sexta e soltar para vocês no sábado. Então essa vai ser a meta para esse vídeo aqui. Como durante a semana é muito mais corrido e muitas vezes eu não consigo ler, mas eu acredito que essa leitura aqui vai fluir muito rápido, viu, gente? Mas enfim, veremos se vai ser só esse ou não. Espero que vocês gostem, tá? Depois eu volto aqui para atualizar um pouquinho mais sobre a leitura e conversar com vocês. Gente, eu voltei aqui só para falar uma coisa. Sabe uma coisa que eu não falei para vocês? É que a Meg, ela acabou de largar o serviço. Então, ela trabalha como contadora e ela acabou de largar o serviço lá na cidade uma cidade lá de Omni, Mine, alguma coisa assim. E ela tá vindo para Massachusetts, que é onde a história se passa ali, né? Ao encontro da família dela pelo Dia de Ação de Graças. Só que ela acaba de pedir demissão do emprego, do qual ela não é feliz. Ela acaba de terminar um relacionamento que também não era feliz. Não era um relacionamento do qual ela conseguia se encaixar. E ela tá vindo nesse momento da vida dela para casa da família dela, para ter o acolhimento, passar aí o Dia de Ação de Graça, o Ano Novo, para depois do Ano Novo ela tomar uma decisão do que ela vai fazer da vida dela. Então, ela tá vindo nessa situação. Acho que eu não tinha falado aquela hora pra vocês. Falei assim, é uma coisa importante de se falar. E eu avancei um pouquinho agora na leitura. Fui pra página 91, li 20 páginas. Rapidinho, gente. Enquanto eu passava o café ali, li 20 páginas. E ela já começou a se relacionar com ele dentro do bar, porque ele tem um bar, como eu falei pra vocês. E agora ela tá no momento que ela tá ajudando ele em algumas tarefas dos quais ele precisa, porque o bar dele tem um movimento muito grande. E ele já sabe que ele vai dar, né, gente? Porque ela entende contabilidade, é uma área que ele precisa muito de ajuda e ela tá agora ajudando ele no balcão, que também é um momento muito legal de os dois se interagirem ali, conhecerem, porque ele tem um coração de pedra, gente. Ele realmente colocou uma armadura assim no peito, ele tem medo de se relacionar. É muito legal de ver ela tentando derrubar essa muralha. Só isso eu queria falar pra vocês, porque acho que é uma parte importante do livro pra falar. Agora eu vou trabalhar. Beijo. Gente, eu tô na página 129 fazendo um update aqui, tô saindo pra ir pra casa. Tá uma chuva lá fora, gente, que eu não sei nem como que eu vou embora. Tô de moto, tô aqui muito pensativa no que eu vou fazer. Parar, colocar capa, ai gente, é um tormento, né? Quem tem moto nesse tempo assim é bem complicado.
Hoje eu li bastante, eu tô na página 129, acho que a última vez que eu falei com vocês aqui eu tava na página 71, tava gostando muito do livro, continuo gostando muito. Tô bem no centro do livro aqui, né? O livro tem 200 e poucas páginas, 252. Então eu não cheguei nem na metade ainda, faltam 20 e poucas páginas pra eu acabar, pra eu chegar na metade do livro. Eu tô cortando minha cabeça, né? Mas, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Lembra que eu falei que ele tem o hábito de levantar uma muralha em volta dele, porque assim, gente, ele não teve criação, né? Ele teve a criação com os pais ali bem no início, de quando ele era pequenininho, e daí, após isso os pais o abandonaram e acabou separando a família, as meninas foram com o pai e com a mãe, não sei por que essa distinção, os homens ficaram para trás. E uma coisa que eu não falei aqui, gente, é que esse padre, esse frei aqui que ajuda ele no início, ele ajuda ele por quê? Porque para tentar manter a sobrevivência dele ali, eu não entendi bem, porque assim, ele não fala que tá no orfanato, fala que abandonou ele, mas foram adotados, né? Mas teve um determinado momento aqui da vida dele em que ele começou a furtar as coisas para poder se alimentar. E aí esse Frei aqui, que é tipo um pai para ele na história, ajudou ele nesse período, impedindo ele ali que ele fosse preso, né? Que ele respondesse criminalmente por aquilo e acabou ajudando ele. Então ele não nega nada para esse padre. Tudo que esse padre pede, ele faz. E o padre é um pouco folgado, sabe? Que o padre surgiu alguém desempregado, ele manda para ele arrumar um serviço. Ah, surgiu um problema ali na família de alguém, ele manda para lá para arrumar, para ele poder resolver. Então ele acaba sendo um pouco inconveniente, mas depois a gente entende aqui que ele acaba sendo inconveniente porque o Ryan, que é esse cara aqui, que aliás é muito bem sucedido, como a gente tinha falado, ele tem um restaurante, é muito bem de vida, ele tem muita grana, ele ajuda muitas pessoas também dessa forma, né? Ele é um cara que ele é muito bem visto na cidade. Eu tinha falado que era um restaurante irlandês, né? Na Irlanda, não, é um restaurante irlandês, gente. Mas a história se passa em Massachusetts. Então ele é um cara muito bem de vida, né? Embora sozinho, ele não tem família, né? Mas ele é um cara muito bem sucedido e ele gosta muito do que ele faz, né? O restaurante dele vive lotado, ele é um cara muito bem de vida. Só que é um cara sozinho, né, gente? Solitário, não teve a criação, não teve o afeto da família, foi criado sem a família, então isso pesa muito na forma como ele conduz a vida dele, como ele conduz os problemas dele, como ele conduz as relações. No entanto, que aqui ele luta a todo momento para não se envolver com a Meg, e a Meg ali tentando romper as barreiras dele, tentando adentrar ali no coração dele, mas ele tá inflexível ali mesmo, não deixa, e tá bem difícil a relação aqui, porque a todo momento soltam-se faíscas ali, um tentando agradar o outro, ela tentando furar essa bolha aí, né, desse sentimento difícil que ele tem de entender que não existe amor, que ele não teve afeto, então ele não sabe o que é amor, né? E aí, ao mesmo tempo que ela tem uma família maravilhosa, que dá muito carinho, muita afeição para ela fica demonstrando esse amor que ela sente, que ela faz questão de dar para ele, por conta da vivência que ela tem com a família. A família é muito cuidadora, né? Muito cuidadosa com ela e com os irmãos, enfim, tem muito afeto. E aí ele meio que fica com medo de todo esse afeto, né? Ele fala, poxa, peraí, nossa, ela tá se preocupando comigo. Tipo assim, ela pede pra ele assim, você pode me ligar quando você chegar em casa? Ele não tá acostumado com essas coisas, porque ele não tem quem se preocupe com ele, né? Então, tem algumas coisas no livro aqui que é muito difícil de entender sobre a dor dele, porque realmente é uma pessoa que foi criada sozinha, não teve afeto, não teve amor, não teve cuidado. E isso é muito triste, né, gente? E aqui a gente tá num momento bem final de ano, de ação de graças, Natal, Ano Novo. É um momento em que a família se reúne, tá todo mundo ali junto, né, para comemorar a entrada de mais um novo ano, onde as famílias se reúnem, comem ali o peru, né, e confraternizam e trocam presentes. Então ele nunca teve. A última vez que ele teve, ele tinha 7 anos e ao longo da vida ele perdeu todo esse convívio, né. Eu tô gostando muito do livro, eu quero ver se eu consigo finalizar ele entre hoje e amanhã, ver se eu consigo. Tô indo embora pra casa, vamos na chuva mesmo. E provavelmente quando eu voltar aqui vai ser pra trazer essa finalização de leitura. Como eu falei pra vocês, não sei se eu vou ler mais algum livro nesse vlog, mas assim, valeu muito a experiência ler esse livro até o momento. Né? Espero que a autora não cague tudo aqui até o final do livro. Deu um final bem decente pra esse casal aqui, porque eles merecem. E é isso.
Vambora na chuva, gente? Vambora comigo na chuva? Embora já também, tava finalizando aqui as minhas obrigações. E aí peguei aqui para ler os últimos 2 capítulos os últimos 2 não. Tava finalizando aqui, né, porque eu tinha parado em um momento no almoço que não tinha terminado de chegar no capítulo, sabe? E eu meio que tenho um toque, assim, quando eu tenho que parar meio que no meio do negócio, do processo, eu não consigo finalizar aquele capítulo. Não sei se vocês têm esse toque, mas eu tenho. Gente, falta isso aqui para eu acabar. O livro tem 252 páginas e eu tô na 229. 20 e poucas páginas para me acabar. Eu tô assim, extasiada de ver como as coisas se desenrolaram aqui depois de ontem que a gente conversou. Falta bem pouquinho para me acabar. Vou acabar provavelmente agora à noite. Vou para casa agora fazer janta, me organizar lá com as minhas tarefas de dona de casa e finalizar o livro. E aí eu venho finalizar aqui com vocês, mas eu acabei de ler um finalzinho de capítulo tão bonitinho, gente. Eu tinha falado pra vocês que ele tinha sido abandonado pela família, né? E aí, em um momento do livro aqui, ele teve que voltar às raízes e voltar lá no passado, né, gente? Porque assim, quando as coisas ficam mal resolvidas lá no passado, o presente também acaba que fica incompleto, né? A gente meio que depende das coisas lá de trás, às vezes, para resolver questões atuais, né? E no caso dele aqui, por ser uma pessoa tão fechada, tão sistemática, tão reservada no sentido de sentimentos, né? Porque foi uma pessoa que teve um abandono muito grande. Ele se culpa o tempo todo por ser o filho mais velho, né? E não ter feito nada. Ele acha que porque a mãe e o pai decidiram aí, sem comunicá-lo, que deveriam sair de casa e levaram só as meninas e os meninos ficaram para trás, que era ele e o mais velho de todos. Então ele meio que se sentia na obrigação de ter tido a oportunidade de convencer os pais que eles não deveriam fazer aquilo, por que fariam, né? Até porque ele não sabe o motivo, né? Então ele se sente meio que na obrigação, ele se culpa, na verdade, né? Porque ele não teve esse tempo de, como posso dizer, ele não teve essa oportunidade de convencer os pais a não fazer aquilo e tentar resolver de uma outra maneira. E ele se culpa muito, porque quando eles foram abandonados, que o conselho tutelar veio pegar eles, ele queria ficar com os irmãos, mas isso não era possível, né, gente? Porque quem que vai adotar uma família de 3 crianças, né? Geralmente quando as pessoas vão adotar, elas adotam um, né? Não leva os 3, e eram idades diferentes aqui, eram 3 meninos, então eles em algum momento tiveram que se separar, e ele se culpa, gente. Então, aqui no finalzinho do livro é muito emocionante. Não vou contar porque eu acho que eu dei spoiler demais sobre esse livro. Vale muito a pena ler até aqui onde eu tô. E falta muito pouquinho, gente. Eu queria tanto que ele tivesse um final feliz. A relação dos dois tá muito bem, assim, ela e ele já se entenderam. Ela ainda tá tentando convencer ele de fazer algumas coisas, de adentrar nesse obscuro da vida dele, né? E ela conseguiu um passo muito grande aqui. Mas é bonitinho de ver, né, a forma como as coisas acontecem e a forma como a gente tem a oportunidade, às vezes, de perdoar, né? Porque a gente consome esse sentimento que machuca a gente acaba não evoluindo, né? Ai, é muito lindo. Ai, vou pra casa agora, finalizar minhas coisas lá, pra depois eu finalizar essa leitura. Eu acho que eu vou encerrar esse vlog hoje ainda, hein, gente? Ó, vamos lá. Vamos confiando aqui, porque eu quero terminar. Falta bem pouquinho. E eu achei lindo. Eu tô achando lindo. Ai, tô apaixonada, gente. Queria um Rian desse pra mim. Sério. Gente, eu acabei o livro ontem à noite, mas eu acabei bem tarde, aí não quis gravar. Ai, gente, mas agora eu tô com uma lacuna, né, dentro de mim, porque é tão ruim quando a gente lê um livro e aí a gente descobre que tem continuação. E assim, agora eu entendi o porquê, porque na verdade, eu finalizei ontem, gente. Um Lugar para o Amor, ele é o primeiro livro de uma série de 4 livros. E agora eu já quero ler os outros, já até andei pesquisando já para poder comprar, porque realmente acaba aqui, gente, com várias coisas sem resolver. E aí eu fiquei assim, ué, como assim? Não vai resolver isso?
Aí eu falei, não, não é possível, deve ter uma continuação, porque aqui, gente, na capa não fala que é livro 1, livro 2, nada, não fala que é uma série, né? E como ele veio dentro de um box de autores de romance, eu não esperava que fosse, né, uma série de livros, eu achei que era um livro único. Enfim, tem mais 3 livros para eu ler e eu vou ter que ir atrás desses livros aqui. E é isso, mas eu gostei bastante do livro, foi uma experiência maravilhosa de leitura, o final acabou como eu gostaria. Embora tivesse essas lacunas aí no livro que eu gostaria muito de saber e resolver, né? Que resolvessem, aliás, mas não foram resolvidas, porque óbvio vai resolver nos outros, né? E, cara, eu achei lindo o desenvolvimento, a escrita, o livro em si foi muito fluido, tá? A leitura, a escrita da autora foi muito fluida. Eu fiz diversas anotações, livro nota 10, assim. Super indico essa leitura e vamos atrás dos outros livros. Daí, quando eu ler, eu trago aqui pra vocês, tá bom, gente? Não vou falar muito mais, porque eu já falei bastante sobre o livro. Eu dei 4 estrelas pra ele, merecia umas 5 estrelas, mas como ficou essas lacunas aí em aberto e eu não vou ter como desvendar, vou dar 4 estrelas, mas a leitura foi uma delícia de ler, uma delícia mesmo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Não vou me atrever a pegar outro livro, até porque eu quero postar isso aqui no sábado já pra vocês. E é isso, gente. Ai, eu amei. Um beijo pra vocês, tá? Até o próximo vlog. Tchau.